E diante desse quadro, algumas perguntas podem surgir. Quem é o Hamas, a liderança política e militar dos palestinos na faixa de Gaza? Por que Israel bloqueia o acesso à água e luz dos palestinos na região de Gaza? Existe alguma chance real de paz nesse território? Para responder a essas perguntas, o repórter Paulo César de Oliveira conversou com a profissional de Relações Internacionais, Suad Nasser. E nós estamos com a professora de Relações Internacionais, Suad Nasser, que vai nos explicar melhor a respeito desse conflito. O Hamas pode ser considerado um grupo terrorista? Existem várias visões aí. O Hamas, na realidade, ele é uma organização, né, criada a partir da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Um dos grupos foi o Hamas. O Hamas ele tem um braço social, um braço armado, um braço militar e tem um braço político. Alguns países não reconhecem o Hamas como um partido, digamos assim, neutro. O tem como uma organização terrorista. Quem são? Estados Unidos, Israel, Canadá, União Europeia e Japão. A Austrália e o Reino Unido reconhecem como terrorista somente o braço militar dele. Mas ele é quem administra a faixa de Gaza e ele ganhou as eleições. Então, terrorista mesmo, pode-se considerar hoje, podem se considerar as ações que ele está tendo contra o ataque dele, mas na realidade, quem é considerado terrorista mesmo é o braço militar e não a organização toda. Bom, muitos dizem que o Hamas usa a população civil da faixa de Gaza para justificar os ataques a Israel. Já ouviu falar algo sobre isso? Você acredita que isso seja verdade? Olha, é até muito interessante a gente falar sobre isso, porque é um dos pontos que pecam contra o Hamas. Ele coloca o armamento dele, tanto a armazenagem desse armamento quanto as bases no meio da população civil. Então, quando Israel ataca, ela acaba atacando a população civil junto. E o artigo 51 da Carta das Nações Unidas reza que quando você ataca, você tem que atacar um outro Estado igual a você, quando você se sente lesado ou atacado, e atacar também somente zonas militares, né? E nesse caso, quando Israel ataca, acaba matando também civis. O que é o bloqueio econômico à faixa de Gaza? O interessante é que a faixa de Gaza numa das incursões feitas por Israel contra o Egito, ela é uma faixa pertencente ao Egito, na realidade. E quando Israel tomou a faixa de Gaza, muitos anos atrás, ela povoou essa faixa de Gaza. Então, toda a parte elétrica e toda a parte fluvial, digamos, fornecimento de água e luz, é de Israel e passa para lá. Todas as vezes que Israel se sente ameaçada, ela corta o fornecimento de água e de luz. Então, eles não têm autonomia nem para água nem para luz. Essas são as sanções que Israel normalmente faz aos palestinos. Por que Israel impôs esse bloqueio? Porque água e luz é o que a gente precisa, né, para qualquer coisa. Essa semana, integrantes do governo do Irã admitiram que dão ajuda militar aos palestinos na faixa de Gaza. Como o governo iraniano incentiva a desaparição do Estado de Israel, é possível realmente alguma possibilidade real de paz nessa região? Dificilmente, porque na realidade o que houve, que está havendo esses dias aí, são vários itens que estão sendo levados em consideração. O primeiro deles é que o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, vai tentar a reeleição agora, dia 21 de janeiro, né? Então, ele está mostrando para a população que realmente há uma força por parte de Israel, por parte dele, que ele realmente dá segurança à população. Num segundo momento, ele está tentando verificar qual é exatamente a força dos aliados do Hamas. E Hamas, na realidade, é um braço da Organização de Libertação da Palestina, cuja origem vem da parte sunita islâmica, né? E quem defende essa parte sunita é o Irã. Hoje, o presidente do Egito também, o Mohamed Morsi, que ganhou as eleições, né? E alguns outros países do Oriente Médio. Então, ele se levantando, caso fosse verdade que ele utilizaria os cerca de 65 mil israelenses para atacar pela via terrestre, o Oriente Médio reagiria. Ele parou justamente por causa disso, porque se ele realmente seguisse em frente, todo mundo reagiria. Eu não creio que vá parar,
mas vai amenizar um pouquinho se ele retroceder. Agora, se ele não retroceder, a coisa vai ficar muito feia.